Todos os companheiros, companheiras de Ideal Espírita Cristã, mais uma vez sejam bem-vindos todos a mais um estudo da obra A Gênese. É sempre uma alegria estar com todos vocês na construção para um mundo melhor. É o que todos nós certamente estamos aspirando. Eu vou pedir à nossa amiga Graça para que ela faça a prece de abertura. Mestre Jesus, irmão mais velho, nos acalma com a sua luz, irradiando por todo o nosso ser, para que sejamos fortalecidos na fé, que possamos a cada amanhecer te agradecer por mais um dia, possamos sempre fazer o melhor como vós deseja, e a cada anoitecer façamos uma reflexão para eliminarmos os pensamentos e atitudes que não forem compatíveis com o vosso ensinamento, a fim de nos melhorar como espíritos, vivenciando mais uma experiência corporal, em busca do nosso aprimoramento. Nos abençoe sempre e que o vosso amor nos acompanhe em todos os momentos. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, é muito gratificante estudar a doutrina espírita, especialmente o livro A Gênese. Hoje estamos encerrando o capítulo 15 e certamente hoje, por se tratar deste último capítulo, desaparecimento do corpo de Jesus, é um tema delicado, é um tema de muitas discussões, e Kardec ele encerra esse capítulo exatamente desenvolvendo uma dissertação, uma análise criteriosa sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E para fundamentar ainda mais as considerações de Allan Kardec, nós vamos apresentar em slides, em um determinado momento, eu vou falar sobre as funções específicas do perispírito. Eu vou tentar dar as características do perispírito. E porque nós vamos falar sobre a natureza, a origem, a plasticidade do perispírito, para que a gente feche esse capítulo entendendo a natureza, vamos dizer assim, do perispírito de Jesus enquanto encarnado. E na próxima semana nós vamos para o capítulo 16 e que vai falar sobre o futuro da humanidade, o nosso futuro. Como estaremos daqui a 1000 anos, no dia 28 de maio do ano 3021, daqui a 1000 anos no futuro. Aonde estaremos, com quem estaremos e como será as nossas aparências, como será a estrutura política e social do futuro da humanidade. Então é um capítulo, o capítulo 16 é um capítulo muito interessante que nós vamos tratar na próxima semana e que vamos falar como é possível o conhecimento do futuro, compreender-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos. E aí a gente vai discorrer muito sobre a questão dos cataclismos, da Covid-19, etc, etc. Mas esse tema, desaparecimento do corpo de Jesus,
Kardec vai dizer o seguinte: o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-nos os 4 evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo a outros a uma subtração clandestina. Uma observação: nas aulas anteriores nós comentamos sobre Madalena. Madalena, ela foi a primeira que viu Jesus no seu corpo astral, e nós explicamos detalhadamente nas aulas anteriores. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal. Será que Jesus não teve um corpo carnal? Desde o nascimento aos 33 anos, era apenas um corpo fluídico? Será que era isso? Não teria sido a sua vida, mais do que uma aparição tangível numa palavra, uma espécie de agênere, o que vem a ser essa terminologia agênere, não é? Não foi gerado, é uma materialização. Essa materialização foi muito bem apresentado por Kardec no livro dos Médiuns. Há um capítulo inteiro sobre as manifestações mediúnicas, os tipos de manifestações, dentre elas as materializações, as experiências que Allan Kardec realizava com Hermance Dufour e outros médiuns no que se diz respeito sobre as materializações. Então, a gênere significa a materialização. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Todos os atos, atitudes, não é? O Sermão da Montanha, a gente estava observando apenas um espírito materializado, pregando as bem-aventuranças. A multiplicação dos pães que a gente já falou, passamos o capítulo 15 falando sobre os milagres de Jesus, e aquilo era apenas um espírito materializado durante 33 anos. Assim foi quem dizem seu corpo voltado ao estado fluídico. Pode desaparecer do sepulcro, e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois de sua morte. Ou seja, aquele corpo que estava lá no sepulcro, que desapareceu, seria o mesmo corpo que apareceu para Madalena e queria levar mais ou menos 45 dias aparecendo para os seus discípulos. Um corpo que entrou em estado de decomposição. Será que o corpo de Jesus entrou em estado de decomposição? Vamos ver. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. E aí, nós estudamos sobre os fluidos. E aí Kardec pede para que a gente vá no capítulo 14, item 36, e que ele diz assim: é de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, não poderiam ter dela as qualidades.
em virtude da sua natureza fluídica. Não pode ter a coesão da matéria, porque, em realidade, não há nelas carne. Formam-se instantaneamente desaparece ou se evapora pela desagregação das moléculas fluídicas. Então, portanto, ele diz que, no caso de agênere, é uma forma, é um espírito materializado, não é? A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos. E Kardec, depois dele apresentar as aparições, os milagres de Jesus, ele vai classificar 2 períodos distintos na vida de Jesus, não é? No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida, não é? Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida revela os caracteres inequívocos da corporeidade, que é indiscutível. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalo, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito. É por isso que nós vamos falar sobre perispírito e as suas classificações. E se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os 2 estados que não podem ser assimilados. Ele está dizendo aqui que depois da morte de Jesus, o que os discípulos viam não era o corpo de carne que Jesus possuía. E, se eu não me engano, umas semanas atrás, houve alguns questionamentos nessa questão. E Kardec está deixando bem claro aqui. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita. Propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo, não existindo nos corpos fluídicos, não existe nos corpos fluídicos essa coesão. A vida aí já não se repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante, ou como qualquer, penetra num corpo fluídico, como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie. Quando Jesus estava sendo crucificado, colocaram uma coroa de espinho e o rosto dele ficou banhado de sangue. Aquele centurião romano, um dos centuriões romanos, soldado romano, cujo nome dele se chamava Longinus, grave esse nome, Longinus, o nome do centurião, que Jesus já tinha algumas horas pendurado, e era uma morte terrível, porque ele morria sobre asfixia. E esse centurião romano, ou melhor, esse soldado romano, Longinus, percebendo que Jesus ainda respirava, ele pegou a sua lança e furou
a lateral do peito de Jesus para que ele morresse. Quando Longinos fez este ato, aquele soldado romano iria entrar para a história da humanidade através do que nós chamamos da lei de ação e reação. Longinos, por esta atitude, ele teria que um dia responder pelas suas ações, pelas suas atitudes. Porque Jesus iria afirmar que uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Dom João VI vem ao Brasil, fugido porque Napoleão estava invadindo Portugal. Dom João VI vem ao Brasil e quando chega aqui, ele e toda a sua família, e como vocês sabem, Dom João, ele teve um filho, e o nome desse filho, que foi o último imperador do Brasil, se chamava Dom Pedro II. E Dom Pedro II, conforme o historiador Laurentino Gomes, no seu livro 1808, 1822, 1889, o Laurentino costura de forma magistral a história do Brasil, que não é contado nos anais da escola pública, e ele descreve a história. Por que eu fugi um pouco, né? Por que eu fugi um pouco? Porque foi Longinos que furou o corpo de carne de Jesus, o corpo físico que sangrou. Longinos, depois de 1900 anos, ele teve várias reencarnações, aquele soldado romano, Longinos. Mas a última encarnação dele foi como Dom Pedro II. E no mundo espiritual, Jesus iria dizer: Longinos, você tem uma grande missão a cumprir em terras brasileiras, na pátria do Evangelho. Você vai ser o imperador do Brasil e vai mudar a história do Império Brasileiro, como de fato ele mudou. Então aquele soldado romano que furou Jesus é o próprio Dom Pedro II, que teve a sua filha Isabel, que iria libertar os escravos. Eu fugi um pouco para mostrar a vocês que no momento que aquele soldado romano furou o corpo de Jesus para que ele sangrasse, estava em um corpo fluídico, como vocês vão ver mais adiante. Que os seres fluídicos, designados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. É claro, esse livro aqui, Elisabeth de Esperance, uma das maiores médiuns do século XIX, ela viveu na Inglaterra, ela dialogava com os espíritos, os agêneres ou espíritos materializados, se materializava diante de Elisabeth de Esperance, e era desde a eternidade, ela tinha contato com esses espíritos que se materializavam. Na década de 80, o professor Aureliano Chaves, trocando correspondência conosco, eu fiz uma pergunta ao professor Aureliano Chaves, um grande espírita no estado de Pernambuco, e ele publicou em uma revista periódica nos anos 80, a Nova Era, era uma revista espírita, a Nova Era, e ele escreve um artigo falando sobre a agulha no palheiro. Era uma moça, uma jovem de 15 anos de idade que tinha dores terríveis de cabeça. Ela tinha muitas dores de cabeça. E quando os neurocirurgiões iriam submetê-la a uma cirurgia, e antes da cirurgia fizeram radiografias, descobriram, meus amigos e minhas amigas, uma agulha de aproximadamente 6 centímetros no bulbo cerebral daquela garota de 15 anos de idade. E a pergunta que vale $1 milhão naquela época: quem colocou aquela agulha no cérebro daquela garota? Essa foi a pergunta que os
os neurocientistas, os neurocirurgiões, nos anos 80, estavam querendo formular. E o professor Eliano, trocando cartas comigo, iria dizer que se tratava de um aporte, de uma materialização, de um espírito que materializou aquela agulha no cérebro da criança. E que nós estudamos isso de forma vastíssima no livro dos médiuns. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente perceba que o perispírito, como eu vou falar mais adiante, ele tem uma função primordial nesses fenômenos. E aí, ele diz assim, Kardec: após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como o são de ordinário os corpos, e todos o puderam ver e tocar. Eu vou repetir o que Kardec disse. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como o são de ordinário os corpos, e todos o puderam ver. Todos esses quem? As mulheres, Ruth, Joana de Cusa, Maria Madalena, João Evangelista e a sua mãe, Maria de Nazaré, e outros. E tocar no corpo, no cadáver. Olha bem, após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou. Seu corpo se elevou. Desvaneceu e desapareceu. O que é desvanecer? Desaparecer, trocando. Desmaterializou-se. Aquele corpo desmaterializou-se. Por isso que eu falei da agulha no cérebro da criança. E que Kardec trata isso no capítulo, não me lembro agora qual é o capítulo do Livro dos Médiuns, mas ele fala sobre do laboratório do mundo invisível. E que os espíritos materializam, se eu não me engano, o Gal está aqui na sala, e foi uma discussão muito acirrada em junho do ano passado, quando o Gal e a gente estava discutindo no Livro dos Médiuns sobre a questão, se eu não me engano, Gal, acho que foi sobre as materializações, sobre o laboratório do mundo invisível. Me lembra aí depois, Gal. Mas essa palavra desvaneceu e desapareceu. Então, a pergunta Jussara, minha amiga Jussara, quem colocou aquela agulha no cérebro daquela criança? E depois foi feito a radiografia, a agulha não estava mais lá, Célia, tinha desaparecido. E isso chamou a atenção da Sociedade Médica Brasileira na época. Então, quando ele diz assim, que o corpo se elevou, se desvaneceu e desapareceu, é evidente que houve uma desmaterialização, uma desagregação molecular daquele corpo. E nós vamos ver mais adiante como isso é possível. Sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa. Era de natureza diversa, James? Como assim diversa? Significa que o nosso corpo é de natureza diversa. Lembra, Célia Morato, desde o ano passado que a gente vinha estudando as camadas do planeta Terra, o período Cenozoico, aquelas fases da formação do planeta Terra, e que nós temos a composição química do nosso corpo, tem a idade do nosso universo de 15 bilhões de anos. O nosso corpo tem a idade do planeta Terra de 4,5 bilhões de anos. Nós somos um fermento químico condensado no que Lavoisier iria afirmar: nada se destrói, tudo se transforma. A matéria nada mais é do que um estado de energia
em alta condensação material. Então, dado que pereceu na cruz, donde forçoso é concluir que se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. Por virtude de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. E vocês vão entender que quando há a morte, é a morte do corpo físico. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. É bem diferente. Completamente diferente, como vocês vão ver mais adiante. O que é uma desencarnação e o que é uma morte a deixar de existir a vida naquele corpo físico. E como isso ocorre, como ocorreu com Jesus, e a possibilidade dele ter feito isso, a desmaterialização do seu corpo que não foi localizado. E aí ele diz assim: quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Camilo Botelho Castelo Branco, o grande literato da literatura lisboeta portuguesa, ele se suicidou. Está lá na introdução do livro Memórias de um Suicida. A decepção de Camilo, ele ficou cego. E pelo fato de ficar cego, ele não poderia mais escrever as suas obras. Ele dá um tiro na cabeça, mas ele toma um choque quando o corpo tomba. Aquele corpo astral ou perispírito, como a gente vai ver mais adiante, aparece em pé e ele vê um corpo em uma poça de sangue. Ele se desespera, Camilo Botelho, quando ele percebe que é o próprio corpo físico dele que está no chão, mas ele continua vivo e ainda sangrando, ainda jorrava sangue, ele sentia dores por causa do tiro. Ele iria ser arrastado psiquicamente para o Vale dos Suicidas. E aí é a história de mais de 400 páginas do livro Memórias de um Suicida. Mas aí ele diz assim: no corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam de alteração da matéria, donde também forçoso se conclua que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar é que ele tinha um corpo material e de natureza semelhante ao de toda a gente. A natureza do corpo de Jesus era semelhante a todos nós. Jesus não veio derrogar a lei conforme eu fiz comentários em aulas anterior. Eu vim cumpri-las, mas não derrogá-las. Tá certo? Aí no item 66 ele diz assim: aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais, evidências morais de que Jesus teve um corpo físico. E ele diz: se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida, de privações e de sofrimentos que escolhera, como por exemplo, de resignação. Aí, meus amigos, eu ia também questionar Jesus. Por que Jesus seria mais privilegiado do que a gente? Quer dizer que ele teria um corpo físico diferente, mesmas leis que nós somos regidos. A diferença era o perispírito dele, que era completamente diferente. E nós vamos falar isso aí. O perispírito dele era de outra qualidade,
completamente diferente do nosso perispírito. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão, eu vou traduzir a linguagem, de simulacro, de vão mistificação, de uma mentira, de um engodo, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posterioridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis. É inadmissível o que Kardec está afirmando aqui. E olha que ao escrever a Gênese, como eu falei anteriormente, na semana passada, ele tinha uma pleiade de espíritos. Nós estávamos falando sobre a comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas do espírito Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia. Samuel Hahnemann, ele, ao chegar no mundo espiritual, junto com Lázaro, uma pleiade de espíritos, iria colaborar na construção do Pentateuco kardeciano, do pensamento espírita. Portanto, quando Kardec produziu a codificação, ele era inspirado, orientado. Paulo de Tarso não foi orientado para a produção das epístolas? As cartas que Paulo escreveu, elas não eram da terra. O próprio Paulo de Tarso afirmou: as cartas não são minhas, eu apenas sou um instrumento. Paulo de Tarso quis dizer isso. Séculos depois, Teresa de Calcutá vai repetir a mesma frase de Paulo de Tarso e vai dizer: não sou eu, é o Cristo que se manifesta na minha pessoa. Irmã Dulce também vai dizer: não sou eu que exerço essa caridade, é o Cristo que se manifesta através de mim. E Chico Xavier vai dizer: eu sou apenas um lápis nas mãos dos espíritos. Portanto, quando ele produziu essa página sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, ele estava sob uma influência de avatares divinos, de espíritos iluminados, não é? Então, meus irmãos, não há o que questionar. E ele conclui, olha a conclusão que ele dá aqui, para aqueles que acreditam que Jesus viveu em um corpo fluídico. Ele diz assim: Jesus, pois, teve como todo homem um corpo carnal e um corpo fluídico. Cássia, eu só estou vendo o nome aqui de Cássia, mas Cássia tem um corpo físico e um corpo fluídico. Todos nós temos. As nossas plantas, esse pé de coqueiro que está aí no fundo da tela de Clara Lacerda, tem um campo, apesar de ser uma imagem, mas as árvores têm a aura, tem luz, como vocês vão ver daqui a pouco. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário de Laodicea, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão
em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados, ou seja, rechaçado, não é? Não foi aceito essa teoria. É por isso que hoje, nos dias atuais, tem pessoas que têm essas ideias. No Concílio de Alexandria, no ano de 360, foi rechaçada essa ideia, e em Roma, no ano de 374, em Constantinopla, em 381. E aí ele encerra, tinham a mesma crença, os docetas, não é? Seita numerosa dos gnósticos, que substituiu durante os 3 primeiros séculos, não é? E aí ele diz assim, nota, somente foram anatematizados os polinaristas, mas também os reencarnacionistas e que se opõem em comunicação com os mortos. Os reencarnacionistas aqui no sentido daqueles que acreditavam que os agnósticos, que Jesus viveu o tempo todo em um corpo fluídico. Agora, para fundamentar esse estudo, eu vou apresentar as características. Me ajude aí, Rafael. Tá certo aqui, Rafael? Rafael? Agora só falta botar em tela cheia. Tá vendo aí, não tá? Bora lá. Agora, vamos lá. O que eu quero apresentar a vocês aqui é fruto dessa aula, das aulas que eu estou dando sobre perispírito, né? Eu estou dando aqui aula sobre perispírito. Deixa eu ver aqui. Onde é que nós vamos? Fecundação. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. O ventre materno, 9 meses de gestação. E hoje eu fiquei sabendo que tem crianças nascendo já imune do Covid-19. Olha que maravilha. Tá vendo? O nascimento, a vida. Natureza do perispírito. Agora tá aparecendo aqui, Rafael, uns textos aqui que eu não vou conseguir. Tem uma barra aqui embaixo, Rafael. Como é que eu tiro isso? a gente não tem barra não. Eita, fechei aqui de novo. No meu também não tem barra não. Tem não, é? Mas pra mim aqui tá aparecendo... quando eu abro na tela cheia, aí a barra aqui do Zoom aparece em cima do texto. Aí eu não vou conseguir ler o que é que tá aqui no texto. Mas assim, a natureza do perispírito. O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Esse foco de inteligência somos nós. E aí mais adiante tem aqui que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu minimizar aqui. O corpo perispirítico é o corpo carnal. E o corpo carnal tem, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em 2 estados diferentes. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Eu não estou conseguindo ver o último texto porque tem uma barra embaixo aqui. Então assim, leia aí. Tem um botãozinho do lado direito, não tem? Para você? Poxa, que maravilha. Já, pronto. Poxa, do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientais. Ou seja, o nosso corpo físico, o perispírito nosso, ele tem a sua origem, a sua matriz do fluido que foi se condensando para a formação do nosso orbe terrestre. Os campos gravitacionais, as energias, os pranas, não é? O magnetismo da Terra. Nós somos ímãs magnéticos, nós possuímos toda a estrutura energética do planeta Terra, está
conectado conosco. Como no ano passado eu estava falando sobre ecologia rasa, ecologia profunda. Eu me lembro que eu comentava sobre a medicina holística, sobre os chakras da Terra. Ano passado eu falei aqui no grupo sobre a conexão dos nossos plexos solar com os chakras da Terra, com o campo gravitacional do orbe da Terra, enfim. Então, é de lá que nós... como é que eu puxo aqui agora já? Não tá vindo, Rafael? Aqui. Eu tenho que estar mudando aqui esse negócio para baixo agora aqui. Os espíritos chamados a viver naquele meio, tira deles seus perispírito, porém, eu acho que... Espera aí, meus amigos, que eu acho que tem alguma coisa aqui errada. Espera aí. Natureza do perispírito. Esse está certo. Ok. Está certo. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele em seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito. Seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí sempre... Olha o que o professor o Kardec diz no livro dos Espíritos. O professor Dr. Zizerman, no livro Perispírito, ele fala isso também. O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação. O efeito de um reativo químico que atrai a si moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso este fato capital, a constituição íntima. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou espaço que a circunda. Portanto, o perispírito da minha amiga Célia Morato pode ser diferente do meu perispírito. O que vai diferenciar, James, a qualidade do perispírito? A elevação moral e espiritual do espírito. O perispírito vai refletir as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí ele diz aqui, o mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos são... o que está escrito aí? Os mesmos, que eu não estou vendo aqui. Eu não estou conseguindo... Os mesmos são os corpos que produzem semelhantes às necessidades, o que se passa. Aí ele está mostrando aqui que o espírito pode ser superior ou espírito inferior encarnado, ele está sendo regido pelas mesmas propriedades da matéria. Portanto, aí mostra que Jesus tinha as mesmas propriedades do corpo físico do Cristo, porque ele sentia necessidade de urinar, ele sentiu necessidade de defecar, ele chorou, ele teve que mamar no ventre de Maria de Nazaré. Então, quando Kardec explica sobre a plasticidade, essa plasticidade hoje é estudada. Vocês estão me vendo? Que eu não estou vendo ninguém aqui agora. Estão me vendo? Estamos. Eu não sei se vocês estão vendo esse livro aqui. Este livro aqui é de Norma Dodd, O Cérebro que se Transforma, como a neurociência pode curar as pessoas. Esse livro aqui que eu tô estudando, e é um capítulo de um livro que eu estou escrevendo, e que eu digo o seguinte: o cérebro se modifica, ele é um órgão plástico vivo e pode de fato transformar suas próprias estruturas e funções, mesmo em idade avançadas. Os estudos da doutrina espírita podem contribuir
para o conhecimento e pesquisas mais aprofundadas da neuroplasticidade, como há de ser o homem da nova geração. Isso aqui é outro assunto. O que está nesse livro aqui, desse neurocientista, Kardec já falava, os espíritos já falavam sobre a influência do perispírito sobre o cérebro. E aí ele fala aqui sobre plasticidade. É a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Qualquer modificação no perispírito vai influenciar no corpo físico, se o espírito tiver encarnado. Mas se ele tiver no mundo espiritual, ele tem toda essa morfologia, a plasticidade, você pode modificar a sua aparência. E aí ele tem aqui... James, Maria fez uma pergunta. Eu não estou vendo ninguém. Peraí. Maria fala o seguinte: James, é por esta impressão perispiritual que os espíritos se reconhecem? Eu queria deixar para responder no final, porque eu quero responder tudo de uma vez só. Só que eu não estou... Tudo bem, tá certo. Eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo passar, Rafael. Tem que deixar selecionado justamente o PowerPoint e não o Zoom. Agora Clica no PowerPoint. Ah, tá. Agora tem aqui a densidade. É a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Tá vendo aí, Rafael? O perispírito, a densidade, o peso do perispírito vai variar de indivíduo para indivíduo. Um exemplo, qual era a qualidade da densidade do perispírito de Hitler? Qual era a densidade do perispírito de Mahatma Gandhi? Será que tinha a mesma densidade? É essa densidade que vai nos vincular com as populações, as sociedades do mundo espiritual. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser a mulher ou o homem mais belo do mundo, mas o que vai lhe caracterizar a sua densidade no mundo espiritual é o seu caráter, é a sua índole. Se você era um homem do bem, um homem pacificador, um Gandhi, a densidade do perispírito de Gandhi vai lhe levar às regiões do altiplano do mundo maior. Mas se você era um facínora, a densidade do perispírito de um facínora, ele vai fazer parte de uma sociedade espiritual que a densidade é proporcional à índole, à elevação moral e espiritual do indivíduo. Nós, espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. Portanto, quando nós desencarnamos, quando o homem deixa o corpo físico, o espírito vai se veicular ao tipo de afinidade psíquica que ele possuía, que ele tinha. Como eu disse, não é pela aparência, mas sim pelo nosso caráter. A ponderabilidade do perispírito é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito, que varia conforme a densidade. A nossa posição mental, olha o que é que ele diz aqui, a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete, aonde nós vamos viver. Então, esse livro aqui, tem espíritos no mundo espiritual, esse mundo de regeneração, esse mundo que está no seu processo de um mundo de regeneração, está ocorrendo na Terra, como também está ocorrendo nas regiões espirituais. E ele vai dizer, no último capítulo deste livro, há espíritos de uma região aqui na Terra, regiões sombrias, que estão sendo levados em quantidades gigantescas de espíritos endurecidos que ainda estava
permeando a psicosfera espiritual da Terra e se conectando conosco, quando assim a gente permitia se conectar mentalmente. Esses espíritos estão sendo levados para planetas de origens inferiores. E Filomeno de Miranda vai dizer que esses mundos que eles estão sendo levados é como era a Terra há 1 bilhão de anos atrás. Eles estão indo para um planeta semelhante ao planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás, que a atmosfera da Terra era completamente diferente, era mais pesado. Então, essa ponderabilidade é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito. Depois eu vou disponibilizar para vocês a segunda aula que eu dei sobre perispírito, que foi muito interessante. Então, aqui ele vai falar da luminosidade do perispírito de Jesus. A luminosidade do perispírito de Jesus era do tamanho, falando de forma alegórica, do tamanho do universo. A luminosidade do perispírito de Chico Xavier assombrou os cientistas norte-americanos. A NASA mandou uma equipe de cientistas para estudar o parapsicólogo Chico Xavier, como era chamado lá nos Estados Unidos. E uma equipe trouxe a máquina Kirlian. E essa máquina Kirlian, que fotografa o campo áurico, a aura humana, ao fotografar a aura do Chico, eles ficaram assombrados. A aura do Chico Xavier, que ele dizia que era um cisco, ele cansou de dizer: eu apenas sou um cisco, eu não sou nada, eu sou um verme. Se o Chico Xavier dizia que era um verme, era um cisco, e tinha um perispírito, a luminosidade do seu perispírito era 10 metros de raios quadrados. A aura de luz do Chico radiava 10 metros. Sabe o que é isso? É Salvador inteira em blackout total, Salvador às escuras, e a gente passa de avião a 11 mil metros de altitude e ao olhar Salvador às escuras, você vai ver um foco de luz brilhando. Essa era a densidade da luminosidade do perispírito do Chico, porque exalava gratidão, amor. Agora, a luminosidade do perispírito de um Gengis Khan e desses de Gregório, a luminosidade do perispírito de Gregório, lá do livro Libertação, tinha alguma luminosidade? Que qual é a cor da aura desses espíritos, dessas entidades, que vai do preto ao rubi. Então, essa luminosidade, a intensidade da luz, está na razão direta da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradia por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Portanto, deixa eu levantar aqui, que para mim aqui está aparecendo um bocado de barreiras aqui. Visibilidade é a propriedade que o perispírito possui de se tornar visível. Jesus, durante os 45 dias, ele atuava com seu perispírito ainda na Terra, se tornando visível, mostrando para todos os seus companheiros. E a penetrabilidade, o que vem a ser a penetrabilidade? É a propriedade que permite o espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Matéria nenhuma lhe impõe obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Portanto, aqui na Terra a gente não consegue atravessar uma parede, mas no mundo espiritual poderemos atravessar uma parede, mas vai depender das barreiras psíquicas, da sua vibração. O que eu estou mostrando aqui, meus amigos, tem tudo a ver. Eu estou encerrando o capítulo 14, onde a gente falou de fluidos, de perispírito, e agora a gente está contextualizando em uma linguagem mais aprofundada em cima do pensamento de Kardec.
E a tangibilidade, o que vinha a ser a tangibilidade quando Jesus aparecia para os seus discípulos, não é? Você está vendo uma imagem aí de um corpo com as suas diversas camadas. Nós temos 7 chakras, cada chakra está conectado com um corpo energético. Paulo de Tarso iria dizer que nós temos uma diversidade de corpos que a gente nem imagina. Apenas Allan Kardec, os espíritos que codificaram a doutrina dos espíritos, meus irmãos, eles apenas, tanto os espíritos como Jesus, eles apenas apresentaram a ponta do iceberg. Os espíritos que vieram depois da codificação, como Filomeno de Miranda, tantos outros espíritos, eles estão apenas mostrando alguns fragmentos. André Luiz é que mostrou com uma realidade mais aprofundada, mas ainda alguns vislumbres. O que eu quero dizer a vocês que nós temos corpos que são desconhecidos de nós mesmos e de alguns espíritos. Quando André Luiz, que ele foi dormir, ele disse: eu estou com sono, eu vou dormir. O espírito dorme? E ao dormir ele foi visitar a mãe em um plano superior maior. E que corpo ele deixou ali nas câmaras de retificação? Que corpo era aquele? Era um corpo astral, perispírito mais denso. Portanto, a tangibilidade é a possibilidade que tem o perispírito de tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte, sob as influências de certos médios. Ou seja, o médio fornece o ectoplasma. Jesus utilizou-se do ectoplasma dos seus discípulos, daquelas pessoas que estavam ali diante dele. Então, quando a gente diz que a sensibilidade é a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são, isso é interessante, elas são gerais percebidas em todo o perispírito. O espírito assim vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro. Lembra aquela passagem de Jesus? E ele disse assim: alguém na multidão me tocou, alguém saiu uma virtude de mim. Essa virtude, a capacidade da mediunidade, de sensibilidade que o Cristo tinha. Alguém tocou em mim e saiu uma virtude. Alguém tocou na inteireza da alma, do perispírito daquele Cristo cósmico. Então, nós, ao deixarmos o corpo físico, vamos ter todas essas sensações apuradas. Os 5 sentidos que a gente tem na Terra, o olfato, a percepção, a visão, no mundo espiritual, ela é triplicada. E a gente você pensa, logo você vai ter emoções. E a expansibilidade, eu gosto muito dessa observação dele, é a característica que permite ao perispírito sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Portanto, qualquer comunicação psicofônica tem um componente anímico, tem um componente energético do próprio médio, não é? E aí, ele diz aqui mais adiante sobre a unicidade. Essa unicidade é a estrutura perispirítica. Um reflexo da alma significa dizer que cada pessoa que está aqui nessa sala e os 8 bilhões de criaturas humanas tem no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, 2 perispíritos iguais. Portanto, o perispírito do Cristo, de Chico, de Teresa d'Ávila e de tantas outras eram diferenciados por conta da elevação moral, ética e espiritual. Isso tem que se deixar bem claro, que a diferença está aí.
a mutabilidade, o que vem a ser, James, a mutabilidade, a mutuabilidade, deve ser entendida, meus amigos, como a capacidade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, mudar seu aspecto com relação, eu acho que era a pergunta que alguém ia fazer, o aspecto em relação à sua estrutura e forma. Modificação essa sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. Então, quando André Luiz aborda no livro Os Mensageiros, que vamos moldar, nós vamos moldar a nossa própria vestimenta. Ao desencarnar, nós não vamos mais comprar marcas de roupa de Yves Saint Laurent. Nós não vamos comprar mais marca de Gucci. Nós não vamos achar shop center, lojas de grifes no mundo espiritual. Lá não tem shop center, não tem o Boticário. Eu não estou ganhando, não estou fazendo publicidade do Boticário. É porque eu gosto do Boticário. E no dia 31 de julho eu vou fazer aniversário. Vocês entenderam, não é? Eu adoro o Boticário. Então, lá não tem Boticário. E como é que os espíritos usam perfume? E como é que é a roupa? Se não tem shop center, não tem cartão de crédito, é o pensamento. A mutabilidade deve ser entendida como a capacidade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, da modificação, mudar o seu aspecto, a forma como você vai se apresentar ao seu bel prazer em uma sessão mediúnica ou materializada. Então, e a função organizadora. Esta função não se refere apenas à forma, aos aspectos anatômicos ou às peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas principalmente tem um texto aqui que está principalmente com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológicas que regerão sua vida. Ou seja, quando eu mostrei um exemplo, hoje passou uma matéria que uma mãe aqui em Salvador, e já está acontecendo em várias partes do Brasil, mães que estão dando à luz a crianças, mães que tiveram Covid, algumas tiveram Covid e desencarnou, outras tiveram Covid, não desencarnou, e ainda a Covid foi passada para o bebê, e o bebê já está essas crianças já estão nascendo com imunidade contra o Covid-19. Vocês não acham que não tem a interferência dos espíritos, dos médicos espirituais, nessa função anatômica do nosso corpo físico, do corpo fisiológico, do perispírito para o corpo fisiológico? Claro que tem. Claro que tem. E a sua função sustentadora. Essa função sustentadora que vai manter a vida no corpo físico, eu já vou terminar, que a hora está avançando, né? Já estou para terminar. Garante vitalidade ao corpo físico, sustentando desde a sua formação até o completo crescimento durante todo o tempo programado para a sua encarnação. Essa ação, durante a programação de cada indivíduo, garante e conserva a integridade do corpo físico, como explica Leon Denis, insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico. O perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células, ou seja, dos 193 trilhões de células. Então, para terminar, eu já estou terminando, senhores e senhoras, visão do corpo humano destacando a aura ou psicosfera, fotosfera, psíquica, veículo, túnica de forças eletromagnéticas em forma ovalada ou ovoide, formada pela emanação dos diferentes corpos ou corpos multidimensionais. Quando os espíritos nos vê, eles nos vê dessa forma aí.
a luminosidade, as camadas. Então aqui tem, deixa eu ver aqui, o corpo fluídico, o corpo mental, mas não é isso aqui que eu quero ver. O corpo de energia humana. Vocês estão vendo aí, né? É isso aqui, eu já vou terminar. Esse aqui, ó, que eu estou passando aqui o mouse, é de uma pessoa viva, uma pessoa de vitalidade. Tá vendo aqui o campo, a aura da pessoa? Esse aqui ao lado é de uma pessoa que acabou de falecer. Essa pessoa acabou de falecer e está perdendo a sua luminosidade. Gêmeos, que energia é essa? Vamos ver. É aqui. Aqui que nós vamos encerrar. E eu gostaria da atenção de todos vocês para que vocês percebam o que ocorreu com o corpo de Jesus e o que ocorrerá com os nossos corpos ao deixar para a Mãe Gaia, para o planeta Terra. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos, afirmava Jesus. O corpo vital, os seus eflúvios vitais, segundo André Luiz, asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo. São emanações neuropsíquicas que permite ao campo fisiológico. Perdão, eu vou ler de novo porque o texto tinha uma tela aqui em cima, eu não vi. Neuropsíquicos que pertencem ao corpo fisiológico, destinados a... Não aparece aqui, destinados o que aí eu não estou vendo aqui. Eu não estou conseguindo ler. Destinados, como ocorre ao corpo físico, nos fenômenos atinentes à morte renovadora. O duplo etérico é o detentor ou transmissor da vitalidade, motricidade e da sensibilidade. Pertence ao mundo físico e é de suma importância nos fenômenos mediúnicos e no fenômeno da desencarnação. Portanto, meus amigos, encerrando, eu concluo dizendo: quando o desencarnado deixa o corpo físico com fixações mentais em zona de desequilíbrio, prazer, vingança, culpa, incredulidade, mágoa, ressentimento, pode arrastar consigo, aderida ao corpo perispiritual, parte considerável do corpo vital, gerando as sensações físicas e os tormentos inenarráveis dos suicídios, também descritos na literatura espírita. Portanto, essas são as nossas considerações. Como é que eu faço agora, Rafael, para voltar para a tela aqui? Tá aqui. Pronto. Portanto, meus amigos, eu encerro esse capítulo 14 sobre os milagres de Jesus, deixando bem claro que Jesus teve um corpo como o nosso e que foi necessário o conhecimento da função do perispírito para que a gente entenda que são os nossos corpos, que são infinitos, e ele tem uma matriz no que se diz respeito nas questões de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O pensamento cria a vida que procuramos. E Buda iria afirmar: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Portanto, encerramos o estudo dos milagres e na próxima semana vamos estudar as teorias, não é? O futuro da humanidade, as novas gerações, o que é que nos aguarda amanhã. James, na minha futura reencarnação, como eu serei? Qual será o meu biotipo de um futuro corpo? Eu terei olhos azuis?
Como é que eu serei? Como será o meu corpo em uma futura reencarnação? Depois de tudo que nós ouvimos agora aí sobre o perispírito, vai depender de você. A forma como você trabalha o pensamento, que é a filosofia indiana. Eu sou suspeito de falar porque eu sou amante da filosofia indiana. É o pensamento, é você é a matriz, você que vai projetar as futuras reencarnações. Mas é possível, James? Claro que é. Depende de você. Porque, já falamos aqui no estudo da Gênese, não existe nem passado, nem presente e nem futuro. Passado e presente e futuro nada mais é do que um estado de consciência. Portanto, meus amigos, essas são as nossas considerações. Temos ainda aí uns 5 minutos para algumas perguntas. Graça, tem alguma pergunta, Graça? Tem a pergunta da nossa amiga aí, não é? Antes tem a de Anderson. O corpo fluídico é o perispírito? É o que nós acabamos de falar. Eu estou com todo esse material no meu canal, nas aulas que eu estou dando sobre perispírito. Ontem eu dei a aula 2, na quarta-feira eu dei a aula 2 sobre perispírito. Todo esse material eu estou explicando detalhadamente cada camada, cada característica, entendeu? O corpo astral, como a gente falou, é um corpo de energia, e quando cessa o princípio inteligente, esse campo energético que ainda está muito próximo do nosso corpo físico, ele vai se esvair como se apaga a luz de uma vela. A pergunta de Maria. James, é por esta impressão perispiritual que os espíritos se reconhecem? Exatamente, Maria. Nós somos reconhecidos pelas aparências do perispírito, que é a nossa carteira de identidade. Eu deixei bem claro aí na apresentação. Nós não vamos ser identificados pela aparência física nossa, mas pela a irradiação da nossa própria luminosidade, como eu expliquei aí sobre a plasticidade, a luminosidade nossa, é que vai nos revelar diante do mundo espiritual. Lígia, o vidente no mundo encarnado, quando percebe a presença de uma pessoa desencarnada, não é pelo físico, uma vez que ele se diluiu, mas sim pelo perispírito em suas características peculiares. É exatamente isso mesmo, está correto. É exatamente o médium vidente, ele jamais verá o espírito, ele vê o perispírito, a roupa do espírito, ele vê o perispírito. Ela colocou também, James, quando os cientistas foram testar a luminosidade de Sai Baba, ficaram extasiados com uma intensa luz rosa que sai dele, que inundava a quilômetros de distância. Como é o nome dela? Lígia. Lígia, eu falei da aura do Chico, de 10 metros quadrados. A aura do Sai Baba, gigantesca. A aura que irradiava, Lígia, de Francisco de Assis, era do tamanho da cidade de Assis. A aura que iluminava Teresa d'Ávila, a mística de Ávila, era gigantesca. Eu tenho alguns livros de Sai Baba, eu já li muito sobre a vida de Sai Baba, de Yogananda, a autobiografia de Yogananda. Vocês não têm ideia da dimensão da aura, do campo de luz de Yogananda. Era de forma figurada falando, né? Era da dimensão da Índia.
que esses avatares encarnados que respira amor, a aura é tão intensa que toca a psicosfera fora do planeta Terra. Se alguém estiver lá em Sírios e apontar uma luneta para o nosso planeta Terra, Sírios está a 46 anos-luz da Terra, mas vamos supor que alguém que o planeta Terra esteja em blackout total, apague-se todas as luzes do planeta Terra e as civilizações lá de Sírios, a 46 anos-luz da Terra, apontasse o seu telescópio para olhar a Terra, ele vai ver vários focos de luzes. Esses focos de luzes são o campo de luz, a aura desses avatares encarnados na Terra. Mas e a nossa aura? Como é que ela está hoje? Vamos pensar um pouco. Ela estará de acordo com o tipo de diapasão, de vibração. O que é que eu estou pensando hoje, agora? O que é que eu estou me alimentando? Quais são as faixas vibracionais que estão ondulando no meu psiquismo mental? É teta? É alfa? É beta? Depende de nós. Ok, Lígia? Obrigado, Lígia. Vamos Ela colocou aqui Paramansamba. Eu mandou uma coisa. Paramansamba. Não, parabéns pelos conhecimentos. Parabéns? É preciso. Parabéns. Não, aí foi Selma. Então, Paraman Yogananda. Yogananda, isso. Então eu indico a vocês, além do estudar o Livro dos Espíritos, estudar toda a obra da codificação, eu indicaria essa obra-prima que é a autobiografia de um yogi, de Yogananda. Se eu não me engano, não sei se ainda está na grade aí do Netflix, mas no Netflix tem um documentário sobre Yogananda que é majestoso. Então, vamos, meus irmãos, nesse momento, direcionar os nossos pensamentos aos nossos irmãos em humanidade, aos nossos amigos, os nossos familiares, ao meu amigo Clóvis, diretor, secretário de Educação lá de Santo Antônio de Jesus, que desencarnou ontem, vítima da Covid. A todos os irmãos que estão retornando, a esse jovem rapaz da orquestra que recentemente, ontem, se eu não me engano, foi vítima da Covid-19. Que sejamos eternamente gratos de ainda estarmos respirando a dádiva da vida e modificando-nos os nossos pensamentos ao Criador. Jesus concedeu-nos a vida eterna e eterna seremos nós. Aproveitemo-nos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, da dádiva da vida. Modifiquemo-nos os nossos padrões mentais para sintonizarmos com as falanges de luzes que ilumina as nossas pegadas pelos caminhos da vida. Gratidão, muita paz.